noite a todos. Eu estou, assim, atrasada, mas dentro do atraso que a gente sempre propõe, né, por conta do trânsito, 19h10. Então, para quem já estava aí aguardando, me desculpe, mas estava correndo com outros eventos, preparando o mês de maio. Dando continuidade, então, ao nosso evento Quartas-feiras no CLB, como vai o diálogo entre a psicologia e a educação. Hoje nós teremos a mesa redonda Atuação dos psicólogos nos centros municipais de atendimento especializado. Para esta atividade de hoje, nós temos 4 colegas que vão nos contar aí das suas experiências. Eu vou apresentar as 4, que daí vão fazer as suas exposições individualmente. Quem quiser fazer qualquer intervenção do público presente, eu peço que solicitem o microfone para que o colega que está acompanhando online possa ouvir a intervenção e entender, inclusive intervenções que sejam criativas. Eu entendi aqui o pessoal falar então, Andréia Esteca possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, psicóloga da Prefeitura de Ibirapuera, do SEMAI Ibirapuera, pós em logoterapia, em curso, atuação na AUVEF, Associação de Logoterapia Victor Frankl. A Cristiane Stoffler de Oliveira possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, em 99, atualmente é psicóloga da Prefeitura Municipal de Pinhais, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia do ensino e da aprendizagem, é pós-graduada em neuropsicologia e possui título de especialista em psicologia escolar e educacional pelo CFP. Trabalha há 10 anos na gerência de educação especial, inclusão educacional da Secretaria Municipal de Educação de Pinhais. A Maiara Calomeno Martini possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 2008, mestrado em Psicologia pela Educação na Universidade Autônoma de Madrid, 2012, e tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia do ensino e da aprendizagem. A Melo Divino Falco Rabi possui graduação em Superior de Instrumento pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, 2005, graduação em Psicologia pela Universidade do Paraná, em 2006, atualmente é membro colaborador do Conselho Regional de Psicologia para a região e atua como psicólogo em São José dos Pinhais, tem experiência na área de Psicologia e Pesquisa, principalmente nos seguintes temas: música, psicologia e educação. Também tem pós-graduação em Psicologia do Esporte pela Universidade Positivo, mestranda do Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná, com pesquisa sobre a aprendizagem musical de crianças com deficiência intelectual. Então, temos na mesa hoje vários colegas da região metropolitana de Curitiba, né? Eu acho que é importante a gente ter a experiência e a contribuição também de quem não está na capital só, né? Apesar de estar bem pertinho da capital, né? São José. E pedimos que os colegas que estão acompanhando online mandem suas questões, suas contribuições por e-mail. Queria lembrar que as quartas-feiras semanais no CRP encerram agora em abril. A partir de maio elas são quinzenais, considerando os investimentos. Sim, a Marita está me lembrando aqui que não é hoje o último dia. Mês de abril tem mais uma quarta-feira. Temos mais uma mesa semana que vem. Não estou dizendo que estamos encerrando hoje. Mês de abril teremos todas as quartas, portanto, semana que vem também. E em maio que a gente começa a ter quartas-feiras quinzenais, considerando os investimentos em outros eventos descentralizados em Curitiba, e na medida do possível, com transmissão online, quando não for possível, no mínimo, levar as pessoas também e trazer pessoas de outras regiões para o debate.
Aceitamos sugestões na sequência dos eventos, se eles devem se manter na quarta-feira, que é dia de jogo, de campeonato, de outras coisas. É meio de semana, então quem sabe algum outro dia ou outro horário, né? Então, quem está acompanhando online, quem está acompanhando presencial, agora a gente tem certificado que para a edição é online, tem que responder lá um questionáriozinho de avaliação. Coloquem a sugestão aí de dia. A gente já organizou alguns eventos dentro do horário comercial e foi possível liberação de trabalho, as pessoas virem acompanhar. Se é uma boa ou não, vocês vão dizer para a gente, né? Quem está aqui e quem está acompanhando. E quem mais vocês disserem para mandar sugestões aí. De tema, pessoas a convidar, dia e, enfim, local e evento. E quero lembrar, porque já devem ter recebido, no e-mail marketing, nós estamos numa parceria com a PUC, realizando um ciclo de cinema, né, sobre satisfação ou sofrimento no trabalho. E agora, no dia 26 de abril, portanto, este sábado, o filme que será transmitido, enfim, desculpe, não é transmitido online, tá? Que o pessoal vai assistir na PUC, no auditório lá na Ilha Montessori, que é o bloco amarelo da PUC aqui em Curitiba. É A Grande Virada, e o debatedor é o professor Marciano Cunha de Almeida, que é pós-doutorando em administração pela USP, doutor em educação pela PUC de São Paulo e professor da área de gestão de pessoas da Escola de Negócios da PUC Paraná. A coordenação será feita pelo Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores, o CEPAT. Começa às 8h30 da manhã e encerra ao meio-dia. Os eventos têm certificado, que é todo o último sábado do mês até junho. Portanto, temos agora em abril, maio e junho. Aí tem direito a um certificado. É aberto à comunidade, não tem custo, então apareçam na PUC também nesse sábado. Agora, depois de todo esse trilho, gastei 7 minutos do tempo de vocês, eu passo a palavra para a Melody. Quer começar? Bom, boa noite a todos. Eu sou a Melody e vou falar um pouquinho da atuação dos psicólogos no SEMAI de São José dos Pinhais. No caso de São José, a gente tem essa sigla, então cada município tem uma sigla diferente. Então a gente combinou que eu vou começar a fala, daí passo para as colegas dos outros municípios e a Maria termina fazendo uma outra experiência. Tá? Eu estou atuando agora na avaliação, a gente está chamando de psicopedagógico no SEMAI, e a minha fala, eu trouxe uma fala mais da nossa prática, como que funciona o serviço, trouxe um pouco do histórico, para a gente entender um pouco como que é o município, qual a história que a gente vem criando desse serviço da educação, e o histórico também do SEMAI, com alguns pontos de discussão. Então eu pensei em alguns pontos que depois na discussão, nas perguntas, somando com a experiência dos outros colegas, a gente pode aprofundar ou não, vai depender do interesse de vocês, né? Então, rapidamente, um pouquinho de histórico. Em 91, a lei municipal surge a lei que cria a Secretaria Municipal de Educação. Então, até 91, o município, primeiro educação especial, né, era regido pelo Estado, não tinha a sua secretaria, né? Em 91 que isso surge, em 95 são criados departamentos, inclusive o Departamento de Educação Especial. Nesse ano também é criado pelo Decreto Municipal 63/95 o Centro Municipal de Apoio Psicopedagógico, então a época era chamada CEMAP, com sede própria. E no CEMAP, então, era realizada a avaliação psicoeducacional, que então era chamada dessa maneira, realizada por duplas avaliadoras, composta por pedagogos com especialização em psicopedagogia e psicólogo. Eu já coloquei aqui também, em parênteses, que diz a passagem, é muito parecido com o modelo que a gente tem atualmente, né? Na época já se fazia. Então, em 99, a gente tem o decreto que altera o CEMAP, então, CEMAP para SEMAI, que é o Centro Municipal de Atendimento Especializado Ellen Keller.
uma observação que essa é a única regulamentação que a gente tem até hoje, em termos de serviço de educação, de SEMAI, educação especial. A gente vem fazendo discussão no município de conseguir decreto, conseguir essa regulamentação, as novas técnicas do MEC para serviço de atendimento especializado orientam que os centros têm PPP, né, projeto pedagógico, tem regimento. Nós estamos fazendo essa discussão no município, já fizemos várias reuniões, mas ainda não conseguimos uma regulamentação efetiva. Isso tem uma interferência também na nossa atuação, porque algumas vezes a gente não consegue argumentar com a gestão, com a secretaria, em termos de regulamentação, né? A gente brinca assim que a gente não existe. Então, algumas coisas complicam nesse sentido. Em 2001, começa a ampliação das instituições de educação inclusiva, o parecer de 2001 do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes nacionais de educação especial na educação básica. E em 2003 acontece a descentralização dos recursos especializados. Então a gente tinha o SEMAI uma sede, né? E são organizadas 9 unidades de atendimento, de avaliação e atendimento psicopedagógico, que é realizado pelos pedagogos com especialização, e eles vão para a escola. Então, nesse momento, os psicólogos no município eram contratados. A gente não tinha psicólogos concursados atuando na educação. E eles realizavam só avaliação. Então, eram 9 unidades, eles rodavam pelas unidades, atendendo do município, e faziam só a avaliação, não tinha o atendimento clínico psicológico. Em 2005, a gente vai ter o concurso e ingressam 3 profissionais na educação. O concurso, não sei se os colegas vão comentar sobre isso, mas é uma discussão que a gente faz bastante. Os concursos não são específicos, né, para a educação, são concursos generalistas. E no caso de 2005 foram chamados 3 para a educação, que continuavam no mesmo modelo, faziam só avaliação nas unidades existentes. Eles rodavam no município fazendo avaliação, um dia da semana num lugar, outro dia no outro, assim por diante. A gente vai ver alguns pontos que são incomuns entre os SEMAI, mas isso que vai ser legal da nossa mesa, para a gente ver como tem aspectos em comum. E em 2008 teve um novo concurso público, foi esse ano que eu entrei no município, e a secretaria estava com uma proposta de ampliar esse serviço do SEMAI. Na primeira chamada foram 17 psicólogos que foram chamados e para compor todos os serviços. Então, eu coloquei aqui os serviços outros, os quais eu não vou falar, porque o nosso objetivo é falar de SEMAI, né? Mas para vocês terem conhecimento, que em São José a gente tem o Centro de Avaliação e Estimulação Precoce, que é o CAEP, que atende só a educação infantil. Então, o SEMAI atende de 1º ao 5º ano, a gente não atende educação infantil, quem atende é o CAEP. Então, tem um psicólogo lá, o CAI, que é o atendimento especializado na área visual, CAI Sullivan, a Escola Especial para Surdos Professores A Santos, que é uma escola especial bilíngue, o CENICA, que é de iniciação ao trabalho, basicamente na área mental ou intelectual hoje, a partir de 14 anos, e a Escola Especial Maria Paulina, que é a escola especial, além dos demais. Então, todos esses serviços os psicólogos distribuíram. Né? Vocês vão observar que a gente teve bastante mudança no serviço desse ponto, e muitas vezes mudança por interferência da gestão, da secretaria. São pontos que eu considero também importantes para a gente abordar, porque não só no SEMAI, mas nas políticas públicas educacionais, a gente enfrenta bastante dificuldade, porque o psicólogo não faz parte da política pública educacional na sua origem. E a gente não está previsto, como está previsto na saúde, como está previsto na ciência social, na educação não. Então a gente acaba, não sei se sofrendo é a palavra certa, mas a gente acaba sofrendo bastante interferência da gestão, de mudanças, enfim. Né? Então o SEMAI,
Em 2008, a gente tinha 17 SEMAIs. E eles funcionavam nas escolas, em salas adaptadas, com o serviço de avaliação em dupla, em pedagogia, o mesmo modelo, e atendimento clínico. Então, aqui, com o concurso de 2008, a gente passou a ter uma equipe que tornou isso possível, passou-se a ter o atendimento clínico psicológico no SEMAI, que até então não tinha, era uma grande demanda da avaliação, passou a ter o atendimento clínico. E a questão das salas adaptadas também é uma coisa que a gente discutiu muito. Então, os SEMAIs era uma sala de aula, assim, com quadro negro, e colocava-se divisórias, daquelas que vaza som, e ali era o SEMAI. O SEMAI era dentro da escola. O SEMAI, na realidade, eram uns profissionais. A gente tem bastante dificuldade para conseguir outros profissionais, por exemplo, fono, teórico, não tem sempre psicólogo e pedagogo. E o SEMAI era isso, eram os profissionais nesses locais dentro da escola. Vocês devem imaginar que gera uma série de situações. Além da discussão, claro, da psicologia, de estar fazendo um trabalho clínico num local educacional, então era uma discussão também bem complicada. Em 2009, houve uma nova reestruturação e o número de SEMAIs foi reduzido. Em 2010, foi criada uma equipe de avaliação centralizada. Então, quem estava no SEMAI, eu estava no SEMAI, a gente deixou de fazer avaliação e todos os encaminhamentos para avaliação iam para essa equipe, que eram duas equipes, na verdade, de um município inteiro. E aí foi feita uma tentativa, eu coloquei tentativa de trabalho institucional, com o que a gente chamou de estudo de caso. Então, aqui nesse momento, foi um momento que a gente achou que teve um ganho, porque a lista de espera para avaliação era uma lista que ia direto do encaminhamento da escola para o SEMAI, igual à avaliação. Então, não existia nenhum tipo de filtro, de discussão, de olhar, de mediação entre esse encaminhamento e a lista. Então, quando a gente recebia a lista no SEMAI, a gente tinha uma lista de nomes de crianças que a gente não conhecia e a gente chamava por avaliação. Quem está próximo da lista? Fulano. Então, chama. E nesse momento, a gente começa a ter esse olhar antes de chamar por avaliação, que é o que a gente chama de estudo de caso. A gente começa a discutir com a escola por que está sendo encaminhado, qual é a dificuldade, né? O que vocês esperam, qual é a expectativa da escola. E esse trabalho foi possível com essa reestruturação. E aí a ficha de encaminhamento, a gente começou nessa época, hoje, continuamos com a ficha de encaminhamento, é a maneira que a escola tem de encaminhar as crianças para o SEMAI. Então, tem essa ficha onde a gente procurou colocar o máximo de informação possível, com dados sobre a queixa, mas também potencialidades, laudos, contato com a família, assim, a gente tentou abordar vários temas para ser encaminhado. E aí a gente fazia o estudo, recebia essa ficha, fazia o estudo de caso e fazia os encaminhamentos que fossem necessários. Esse procedimento não mudou muito para hoje. Então, ficha de encaminhamento, SEMAI, encaminhamento. Daí, em 2011, a gente teve a discussão do Plano Municipal de Educação. O Plano Nacional não saiu ainda, né? Essa semana estava sendo discutido, não saiu ainda. A gente fez a discussão do Plano Municipal e nessa discussão houve a proposta de reorganizar os SEMAIs em 6 centros, centros regionais. Em 2012, então, houve uma nova reestruturação com a formação de 5 regionais com sede própria. Então, a proposta era 6, daí foi para 5. Aí, 2 regionais, a gente teve bastante dificuldade com o local. Então, voltando naquela discussão da sala adaptada, então, uma das propostas era realmente que houvesse uma sede, que esse atendimento, que fosse adequado, enfim. Só que isso gera você encontrar um imóvel que seja adequado, um aluguel, etc. Então, acabou que ficou duas sedes, 2 regionais em uma sede, 3 regionais em outra sede.
E hoje a gente continua também com 2 sedes. Aí deixa de existir aquela equipe de avaliação centralizada, avaliação volta para o SEMAI, e tem início a organização de serviço de triagem. Então, aquela ideia que a gente plantou lá no estudo de caso, de poder pensar o encaminhamento, a gente transformou nisso que está sendo chamado triagem. Então, que exista um momento de pensar esse encaminhamento antes de efetivamente colocar a criança numa avaliação ou no atendimento. Aí, ano passado, a gente teve uma nova coordenação que buscou a padronização do serviço, até por conta das discussões de regimento, do PPP. Então, é importante que a gente tivesse um discurso único e, inclusive, o serviço de triagem também, que era realizado por nós. Então, o caminho que a gente encontrou foi: vamos fazer uma vez por bimestre, uma semana por bimestre. A gente parava a avaliação, parava o atendimento, e toda a equipe se dedicava a estudar as fichas de encaminhamento e agendar com as escolas, com pedagogos, às vezes a gente conseguia que viessem professores também, para discutir essas fichas. Então, mais ou menos a base. Como a gente não podia fazer muito mais do que isso, porque a gente tinha que voltar para as funções de avaliação e atendimento, era uma semana por bimestre. Mas foi a maneira que a gente encontrou de não perder esse olhar no meio do caminho. E aí, de 2013 para 2014, novas situações de gestão, de secretaria, geraram uma nova reestruturação, e foi criado então um serviço de triagem composto por profissionais com especialização em psicopedagogia. Então a gente tem agora uma equipe que faz só essa triagem, né? Que faz só esse olhar, de receber a ficha, conversar com a escola, ir na escola. Então, tem a possibilidade de fazer um trabalho mais aprofundado com esse olhar, que a gente não tinha como, porque não tinha tempo hábil mesmo. Porém, nesse serviço que foi criado, não tem um psicólogo, né? E nós, no começo do ano, nosso grupo hoje tem em torno de 10, 12 psicólogos que estão no SEMAI. Fizemos um documento, protocolamos na secretaria, fizemos uma reunião com a secretaria, eu coloquei reivindicando, mas no sentido de sensibilizar a secretaria de que era interessante que o psicólogo fizesse parte desse serviço, né? Porque a gente teria muito a contribuir, acho que as discussões da psicologia escolar mostram isso, a gente tem muito a contribuir na escola, né? E fizemos esse pedido, não tivemos ainda muito sucesso. Então, hoje, eu trouxe alguns dados. Até 2010, o censo, mais de 264 mil habitantes. Em 2012, a gente registrou 22 mil alunos, mais de 22 mil alunos, no ensino fundamental, que é o primeiro e quinto ano, né? Em 56 escolas. Então, ela é um município pequeno, né? É um número considerável de escolas e de alunos. E em relação à coordenação, que também é um ponto que talvez a gente possa levantar, né? O psicólogo estar na gestão, o psicólogo estar na secretaria. Isso também tem um impacto na organização do serviço, na autonomia do profissional, na maneira como a gente conduz o trabalho. Desde 2008, no Departamento de Educação Especial, a gente sempre tem um psicólogo na coordenação. Esse ano a gente tem uma psicóloga no departamento, mas ela está no departamento em geral, né? Todos os serviços. E tem uma vaga em aberto para a coordenação do SEMAI, que a gente tinha até então uma psicóloga na coordenação só dos SEMAIs. Essa vaga agora está em aberto, mas está lá e a secretaria faz questão que tenha um psicólogo lá. Outro ponto que também teve bastante discussão, não sei o que vai ser interessante na sequência, planejar os salários, né? Em São José, a gente faz parte do quadro superior, porque o quadro do magistério só tem o professor e o pedagogo, né? São os dois únicos que são contemplados pelo quadro do magistério. A gente faz parte do quadro superior, mas somos lotados na educação especial. Então, isso também gera uma insegurança, porque o psicólogo pode ser deslocado a qualquer momento para outra secretaria, de fato, isso pode acontecer. E a gente tem essa lotação da educação especial. E
a gente continua atuando em duas funções. Então, no SEMAI, os psicólogos ou fazem avaliação ou fazem atendimento clínico. Cada um faz um, né? Como eu faço só avaliação, quem faz atendimento faz só atendimento. E ainda não temos definição quanto à participação do psicólogo no serviço de triagem. Basicamente é isso. Já me avisaram disso aqui. E aí acho que a gente segue os outros municípios e vendo aí particularidades, similaridades, e depois na sequência a gente abre para ver o que interessa ao público. Eu estou no SEMAI de Ibirapuara há um ano e 3, 4, 5, 6, 5 meses. Então, eu trouxe uma coisa diferenciada do que a Mel colocou aqui pra gente. Eu não peguei muito o histórico lá do SEMAI. O que a gente tem lá no SEMAI já vem há algum tempo com a Secretaria de Educação. Ela implantou o SEMAI no município de Ibirapuara para o atendimento de algumas dessas crianças que estavam necessitando desse ensino especializado. Então, o que é o SEMAI lá de Ibirapuara? Quando o médico colocou, o nosso SEMAI ele tem uma sigla diferenciada, que é o Centro Municipal de Atendimento Interdisciplinar Especializado, Alex Figueiredo. Então, a gente faz o atendimento de segunda a sexta, no horário comercial, tá? Trouxe um pouquinho do que é o SEMAI ali para a gente. Nós estamos vinculados à Secretaria de Educação, tendo como princípio norteador o atendimento da comunidade de Ibirapuara. Então, nós fizemos o atendimento da comunidade de Ibirapuara e, no momento, a gente faz um atendimento, em média, aproximadamente de 388 a 419 crianças por semana. Então, nós temos um grupo grande, somos em 32 especialistas que trabalham lá no SEMAI. Nós temos, eu vou falar daqui a pouco o grupo que a gente tem, tá? O que o SEMAI atende lá em Ibirapuara. Nós atendemos pessoas do município, os munícipes da cidade, então, independente da idade. Porque nós temos algumas pessoas que nós atendemos que elas estão vinculadas aos atendimentos do CAES e do CAIDEB que a gente tem lá no município, que até o ano passado era vinculado com o SEMAI diretamente. Então, ele atende as dificuldades sensoriais, a surdez e a visual. Então, eles estavam vinculados com o SEMAI. Então, nós, enquanto psicólogos, nós atendemos também esse público, independente da idade. O que a gente atende lá no SEMAI, a proposta do SEMAI de Ibirapuara é atendimento de deficiência física, intelectual, sensorial, síndromes, transtornos, altas habilidades, dificuldades acentuadas de aprendizado. Então, o público ele é vindo de escolas ou os munícipes que têm algum vínculo com a escola, com alguma escola municipal de Ibirapuara. Então, o ingresso para o SEMAI, ali que a gente faz o atendimento, é via estudo de caso. Nós temos uma equipe junto à Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é de atendimento especializado, com um grupo de psicólogos, pedagogos, a escola. Então, eles vão até o ano passado, existia a quarta-feira, por exemplo, aí que a gente tem, eram feitos estudos de caso. Nós temos uma lista de espera muito grande. Então, de todas as escolas do município, essas crianças são encaminhadas pela escola. Esses encaminhamentos são feitos triagens são feitos estudos de caso aí no SEMAI, com a equipe pedagógica, com a equipe que a gente tem ali no SEMAI. Então, dependendo do caso clínico que seja necessário, existe a presença do psicólogo, ou da fisioterapeuta, ou da TO, ou da fono.
E as outras formas de ingresso são os encaminhamentos da escola, com o psicólogo escolar, que no momento a gente tem uma psicóloga no SEMAI que está atuando como psicóloga escolar, que é um novo projeto que começou esse ano a ser vinculado dentro da Secretaria. As escolas especiais de Piraquara, nós temos uma escola especial e algumas escolas de Curitiba que tem a munícipe em Piraquara. Então, nós fazemos esse atendimento dessas crianças. A busca espontânea da comunidade e pelo CRAID. Então, dessas escolas que existem no município, são 14 escolas municipais, 9 escolas rurais municipais, são 10 escolas estaduais, que nós atendemos até o primeiro ano que a criança vai para a escola estadual, se ela não tem alguma especificação dentro daquele público que a gente atende. Então, se a criança está sendo atendida no SEMAI, ela vai continuar o atendimento mais um tempo para adaptação dela no ciclo da escola estadual. Se essa criança da escola estadual ela tem essa necessidade, ela tem essas especificações que o SEMAI atende, ela continua nesse atendimento. Nós temos 14 CMEIs, tem a APAI e a Escola Especial do Município Cristina Campuche. Então, são 49 escolas do município que nós recebemos essas crianças num SEMAI, que a gente tem lá. Então, os profissionais que nós temos lá são 7 psicólogos de 40 horas, 5 atuam na clínica com essas crianças, uma psicóloga de educação, que está atuando nas escolas agora no momento, nas 49, uma psicóloga está na direção, que é a André, está ali. Nós temos 3 fisioterapeutas, 2 TOs, uma fono, uma pedagoga que está atuando na brinquedoteca e uma que atua na estimulação com crianças de sementes. Nós temos outros profissionais ali dentro, tá? São 2 servidoras CUR, 2 servidoras. Nós temos uma auxiliar de cozinha, nós temos 4 motoristas, uma monitora, um secretário, 7 estagiários que atuam dentro das conduções com os motoristas e na brinquedoteca também. E auxiliam o translado das crianças que vêm da PAI da escola especial, que fica ali nas proximidades. E nós estamos fazendo foi feito um combinado que ficaram 2 estagiárias de nutrição ali no SEMAI para auxiliar algumas crianças que tinham necessidade para esse atendimento, das dificuldades da questão nutricional que eles tinham. O que nós fazemos lá enquanto psicólogos clínicos no atendimento do SEMAI? Os atendimentos de crianças, adolescentes e adultos que vêm das escolas, da APAI, dos CMEIs, o trabalho de escuta e orientação com os professores da rede municipal, com coordenadoras pedagógicas, o atendimento, nós fazemos visitas nas escolas para esse entendimento do que a criança traz e para auxiliar esses profissionais também na necessidade deles com as crianças inclusas, o trabalho interdisciplinar, o aconselhamento, escuta e orientação com as famílias, porque assim, nós temos um debate ali, a importância do envolvimento da família com esse atendimento. Então, nós trabalhamos com um público muito carente ali em Piraquara. Então, nós tentamos trazer essa família para esse atendimento também. Então,
nós temos atendimento que nós fazemos, nós atendemos 40 crianças por semana. Então, para fazer esse atendimento, para trazer essa família para esse atendimento, para que esse atendimento ali de 40 minutos surta efeito no resto da vida dessa criança, nós precisamos trazer essa família para o SEMAI, para o atendimento, e é uma questão muito complicada, é bem difícil trazer essa família. Existe a possibilidade ali também, no momento não está sendo feito isso, mas existe uma tentativa, uma iniciativa de fazer um acompanhamento terapêutico dessas crianças, de algumas crianças que têm uma doença mais avançada, que não tem como se locomover, ou porque as conduções que nós temos lá, eles vão buscar as crianças nas escolas, e algumas até em casa, dependendo do quadro clínico dessas crianças para os atendimentos. Então, existe uma possibilidade desse atendimento terapêutico em casa para o acompanhamento dessas crianças, dessas famílias. Os atendimentos podem ser realizados individualmente, em duplas ou em grupos. Nós temos essa liberdade para fazer esse tipo de atendimento, caso a gente acredite que seja necessário. Para a própria sociabilização dessas crianças, que algumas crianças que nós atendemos ali têm uma dificuldade muito grande de socialização. Então, o atendimento, às vezes em dupla, ou às vezes em grupo, ele é mais proveitoso ali no nosso meio. Então, esse novo projeto que está acontecendo ali no SEMAI de Piraquara, essa psicologia escolar que está sendo implantada esse ano, foi um projeto da Andréia e da Telmara, que elas começaram a ver essa necessidade desse implantamento do psicólogo dentro da escola. Então, para fazer o acompanhamento desses alunos no ambiente escolar, quando solicitado pela escola, ou mesmo quando nós, enquanto clínicos ali dentro, vemos a necessidade desse envolvimento, dessa verificação de como que é a criança, sem ela estar na presença do psicólogo que atende ela ali dentro do SEMAI. Às vezes a Telmara vai até a escola para verificar, para se atualizar sobre o que está acontecendo com aquela criança ali dentro, como que é o ambiente dela, sem a gente mexer muito naquele ambiente que ela vive. Tem a identificação de questões, de situações dentro da escola, o auxílio aos professores, a equipe pedagógica. Tem também a parte de trabalhar essa socialização dentro do ambiente escolar, um grupo terapêutico formado por professores e pais, para esse envolvimento maior da família, da escola, dentro do atendimento dessas crianças. E nós temos lá dentro do SEMAI também alguns projetos, algumas ações que são feitas pela equipe. Nós temos uma equipe ampla, então tem confecções de mobiliários adaptados, que são feitos pelas TOs e pelas físios, e elas vão até as escolas ou até a casa desse paciente, verificam a necessidade desse paciente que elas atendem e fazem esse mobiliário de PVC. Tem um acompanhamento lá na cidade de adultos, que tem acompanhamento de hanseníase, que estão em tratamento de hanseníase, eles auxiliam, eles ajudam elas a confeccionar esse mobiliário. Tem a formação de professores, que é feito pela parte pedagógica ali, e pelos profissionais do SEMAI também, pelos psicólogos, a psicologia escolar, que está em fase de implantação, o estágio de nutrição, o matriciamento que a gente está tendo com a equipe de saúde do município, que nós estamos conversando mais, abrindo algumas possibilidades para a gente poder trabalhar em conjunto com a equipe de saúde. O atendimento terapêutico para pais e responsáveis, que a gente está começando a implantar para aqueles pais que levam os seus filhos lá para o SEMAI e ficam lá aguardando os atendimentos. Então, o que a gente está pensando em fazer? Ocupar esse tempo dessa família para auxiliá-los nesse tratamento com essa criança. E não esquecendo
da individualidade deles dentro desse movimento. Nós temos um início de um projeto de grupos de bebês que também são atendidos lá no SEMAI. O grupo de formação de pais tem um projeto que está sendo implantado agora pela psicóloga Daniela, que é a terapia mediada com animais em mascote terapêutico e com uma calopsita. Então, ela atende direto os pacientes da escola especial. Então, ela vai começar esse atendimento mês que vem, eu acho, né? Mês que vem, ela vai começar esse atendimento com a calopsita, com as crianças da escola especial. Tem um projeto de letras e sons, que ela faz também, a Daniela, de cinema terapêutico, de livro autobiográfico, o Cantinho da Higiene e Beleza, que ela começou também a fazer, o Diário Secreto, a socialização digital e profissionalizante. Então, ela atende mais, a Daniela atende mais alguns jovens também, bastante da escola especial, que tem algumas dúvidas, algum outro movimento do que a criança, e para fazer esse atendimento diferenciado. Então, aqui eu trouxe algumas fotos de alguns projetos com professores, com pais, dentro da nossa brinquedoteca. Então, aqui é a confecção de mobiliário adaptado, que é feito pelas TOs e pelas físios. Aqui é uma entrada do SEMAI e a parte ali de sala de espera. Então, nós temos um corredor bem amplo. Aqui é a minha sala. A minha sala. Então, nós temos um mobiliário ali, um espaço bacana para os atendimentos. São mais salas de psicologia. Aqui é outra sala de psicologia. Que são mais duas salas de psicologia. Aqui é mais uma sala de psicologia e um cantinho da beleza ali que a Daniela está fazendo. Aqui nós temos do lado de cá a sala da fono, do lado de lá a sala da TO, das duas TOs. Nós temos duas salas de atendimento de físio, as duas, e a nossa brinquedoteca. Então, as crianças são recebidas, elas chegam com a condução e elas vão para a brinquedoteca. Dessa brinquedoteca, elas ficam aguardando ali. Tem algumas crianças que vêm nos bairros mais afastados, elas ficam ali praticamente a manhã inteira. Então, tem a hora do lanche, elas ficam ali brincando, tem um espaço para fora, quando tem tempo bom, elas vão lá para fora brincar. E nós vamos ali, nós pegamos as crianças, levamos para a sala, elas voltam para a brinquedoteca e assim ela vai dando a continuação. E eu acho que é isso. Olá, pessoal. Eu sou a Cristiane, eu trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Pinhais. Eu falei que eu coloquei os 10 anos ali, que foi um marco na minha vida, 10 anos trabalhando em educação especial em Pinhais, 12 anos de educação especial, ensino na PAI, interior do Paraná. E é uma honra estar aqui na discussão do trabalho dos SEMAIs mesmo. Na verdade, eu vim para dizer que eu não trabalho em SEMAI. Que coisa, né? Eu achei bem interessante a fala de vocês, principalmente porque tem muitos pontos diferentes. O nosso trabalho tem muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças. E até eu conversei com a minha gerente ontem, estava explicando que vinha hoje, estava conversar com o pessoal aqui no conselho, mas você lembra de avisar que a gente não é um SEMAI. Mas lógico que eu vou avisar que nós não somos um SEMAI. A nossa principal diferença, vou estar passando para vocês, é que nós não fazemos atendimento clínico na gerência. Então, foi uma luta nesses anos, desde que eu estou lá, antes talvez tenha acontecido, da gente fixar mesmo o trabalho do psicólogo escolar educacional, assim, você tirando o aspecto clínico. Então, a gente bate o pé, mas a gente não faz atendimento. Né? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Então, eu trouxe um histórico também,
rapidamente. Então, assim, até 2004, nós tínhamos o CEAP Conselho, né, que era o Centro de Apoio Pedagógico. Então, isso, Pinhais é um município muito jovem, é um município de 22 anos. 22? 23. Fez 23 anos esse ano. E até 2004 a gente tinha uma dupla avaliadora, que era uma psicóloga e uma pedagoga, trabalhavam dentro do espaço da escola especial, fazendo avaliação das crianças com distúrbios de aprendizagem que estavam no ensino regular. Se emprestava a fonoaudióloga e a fisioterapeuta da escola especial, caso as crianças demandassem desse atendimento, né, dessa avaliação. Em 2004, na época que eu entrei, então a secretária da época, da ocasião, ela resolveu mudar um pouquinho. A gente saiu do espaço da escola especial, nós tivemos um espaço próprio, mudamos de CEAP com C para CEAP com S, então de centro virou seção. A gente era vinculado à gerência de ensino fundamental naquela época, né? Como é a educação de jovens e adultos, a gente era semelhante à nossa vinculação. Nessa ocasião, então, nós estávamos em 2 psicólogas, tínhamos uma pedagoga e uma fonoaudióloga, né? Então, como eu comentei com vocês, a gente estava vinculado ao ensino fundamental. Em 2005 tivemos uma mudança, então teve uma mudança de organograma mesmo na prefeitura, e nós desvinculamos do ensino fundamental e nos tornamos uma gerência. Então, era uma gerência de educação especial e psicopedagogia. Continuávamos com a mesma equipe, exceto que a gente tinha uma gerente. Então, a nossa gerente, as 2 gerentes que a gente teve são pedagogas, né? Então, essa que saiu e a que está atualmente, desde 2008, ela é pedagoga. Em 2009, a gente mudou de gestão, mudou de prefeito, mudou de cabeça, mudou de novo o organograma da prefeitura, atendendo também as novas políticas de inclusão de 2008. Nos tornamos gerência de educação especial e inclusão. Aí sim a nossa equipe aumentou. E ficamos divididos em sessões. Eu já vou passar na sequência o organograma. Porque se eu não trouxer assim, vocês vão entender como é que funciona lá. Então eu falei, vamos trazer do começo, né? Esse ano, agora que passou, a gente só acrescentou o educacional. Então, nós somos atualmente, a nossa nomenclatura GESP, a minha gerente brinca muito, o GESP é um nome muito forte. Então, a gente fala, fulano de tal da GESP. Eles podem saber quem trabalha no ensino fundamental, mas quem trabalha na GESP, ele sabe. É bem bacana, porque a gente é o termômetro das escolas. Então, as crianças que têm dificuldades, as crianças que têm deficiência, as crianças que têm altas habilidades, todas essas crianças que têm alguma diferença, alguma especificidade qualquer, elas passam por nós. Tá? Então, por isso que o pessoal da escola conhece bem a gente. Colocamos o educacional no final da sigla, porque a gente está delimitando o nosso campo de atuação. Então, está até conversando com a Marita ali, a gente vai iniciar agora o projeto de profissionalizar da inclusão. Mas temos através até da formação da comissão intersecretarial em direito das pessoas com deficiência, nós precisamos de outras secretarias nos ajudando. A educação não dá conta de tudo. Embora a educação abrace tudo, não sei como vocês, mas a educação abraça tudo. Então a gente precisa da assistência social, a gente precisa da saúde, a gente precisa do desenvolvimento econômico, para poder fazer com que aquele munícipe que atualmente é aluno, ele consiga ter uma evolução, ele consiga ir para o mercado de trabalho, ele consiga ter a sua renda, ele não dependa do benefício, ele possa ter sua família. Então a gente está focalizando o nosso trabalho mesmo na parte educacional. Então, se vocês forem percebendo, atualmente nós somos 4 psicólogas, 5 pedagogas, 2 fonoaudiólogas, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, temos uma estagiária de psicologia, trabalha na seção de inclusão, a gerente, que é a pedagoga, que organiza todo esse povo aí, e uma estagiária de administrativo. Isso dentro do prédio da gerência, porque a gente tem um bracinho, que é o Centro de Atendimento para as Deficiências Sensoriais. Lá não tem psicólogo, né? Embora eu apareça por lá bastante, porque eles precisam de alguma solicitação do CARTS, nós estamos lá orientando também. D4, nós fomos para 16. Então, a gente teve, em 10 anos, um aumento de 4 vezes o tamanho da nossa equipe, e a equipe é pequena.
A gente está precisando de mais gente. Só que agora a gente não tem mais onde pôr. Então nós precisamos de um prédio novo. Brincamos hoje, nós temos que construir um prédio novo para nós. Então, se vocês observarem o organograma, a gente tem a Secretaria Municipal de Educação, né, a CEMED, ela tem 4 departamentos. Dentro desses departamentos existe o departamento de ensino, e no departamento de ensino está lá nós, Gerência de Educação Especial e Inclusão Educacional. Então, nós estamos no mesmo patamar das demais gerências, que é a educação infantil, ensino fundamental, estrutura e funcionamento, que trabalha com toda a parte de documentação e sistema SERES, o CAIC, que quem conhece o CAIC sabe que aquilo é uma cidade. Então, a gente tem uma gerência exclusiva para o funcionamento do CAIC. E a mais jovem, a DD, lá é a Gerência de Serviço Social na Educação. Então, a gente tinha uma assistente social na nossa equipe. Então, agora a gente tem uma assistente social que faz um trabalho em relação à secretaria como um todo. Ela nos ajuda bastante, mas ela ganhou mais poder, digamos assim, de decisão e de conseguir também trabalhar principalmente com a Secretaria de Assistência Social. Então, está ficando bem bacana esse trabalho. A GESP é dividida em 3 sessões. Então, nós temos a sessão de avaliação e acompanhamento psicológico e educacional, que é o carro-chefe da educação especial, é a avaliação. As crianças chegam na avaliação. Temos a sessão de apoio e inclusão educacional, que é a sessão que eu trabalho atualmente. Eu já passei pela avaliação, fiquei 5 anos na avaliação e estou há 5 anos na inclusão. E temos a sessão de apoio ao CADES. O CADES tem um nome bem comprido, é o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado às Deficiências Sensoriais Ellen Keller. Ellen Keller também. Quando você falou Ellen Keller, eu já lembrei do nosso lá. Lá são atendidas as crianças, os munícipes que têm deficiência visual, desde cegueira, baixa visão, ambliopia, qualquer deficiência visual que necessite de adaptação e atendimento de estimulação ou visual, e as crianças com surdez. A gente atende no CADES, só exclusivamente no CADES a gente atende o munícipe que esteja estudando. Então não precisa ser necessariamente até o 5º ano, que é quando o município atende. Então tem muitos alunos do estado lá também. Então daí por sessão. A sessão de avaliação e acompanhamento psicológico e educacional atualmente conta com 2 psicólogas. Eu coloquei um asterisco ali porque teriam 3, mas uma ela está de licença, está com licença sem vencimento, então nós estamos contando com 2. Temos 3 pedagogas, uma trabalha o dia todo e as outras duas, atualmente uma trabalha o dia todo e outra meio período, mas vamos ficar com 2 meio período e uma o dia todo. E 2 fonoaudiólogas de 20 horas cada um. Eu não trouxe a atribuição de todos, trouxe mais a atribuição do psicólogo mesmo, que é o que nos interessa nesse momento. Então, o que o psicólogo, até conversei com a Patrícia hoje, que ela é você falou da gestão, né, do psicólogo na gestão, tanto da sessão de apoio e avaliação, da sessão de avaliação como a sessão de apoio, as 2 chefes da sessão são psicólogos. Então, elas estão coordenando. Eu conversei bastante com a Patrícia hoje de manhã para ela me corrigir caso eu tivesse colocado alguma coisa equivocada, mas ela disse que é isso aí mesmo. A avaliação psicoeducacional, então faz a parte de aplicação de testes, a parte de investigação mesmo dos distúrbios de aprendizagem ou deficiências. Se faz também a observação na unidade de ensino. Nós atendemos desde a educação infantil até o 5º ano. Então, no âmbito da psicologia, então atendemos, a gente vai fazer a observação. Vem criança com queixa comportamental, de birra, de agressividade, sexualidade. É feita essa observação, é feita a orientação à unidade, é feita a orientação à família e é feito o encaminhamento. Então, esse encaminhamento, ele é feito para psicologia, para psiquiatria, para neurologia, né? Na parte do psicólogo, enfim. A parte de atendimento psicológico, como nós não realizamos o atendimento, ele é realizado ou a gente manda para a Secretaria de Saúde, porque o psicólogo da saúde que tem que atender na clínica. Então, essa é a primeira concepção que a gente teve.
Só que nós temos um problema muito sério lá na Secretaria de Saúde, que nós temos 2 psicólogos para atender 120 mil munícipes. Então, eles não dão conta. Então, nós tivemos que... A gente tem que privilegiar o atendimento das nossas crianças, porque muitas vezes o distúrbio, a dificuldade de aprendizagem dela, ela decorre de situações emocionais. Então, a situação emocional, ou daquela deficiência, daquela especificidade dele, ele apresenta alteração comportamental. Então, nós, enquanto secretaria mesmo, nós temos um convênio com a Associação CRPA. Então, a CRPA atende agora era 90. E agora nós estamos renovando, né, o convênio, vão ser atendidas 108 crianças nossas. Agora vai ficar bom. Com 108 dá para a gente diminuir a fila de espera e tal, e trazer um pouco mais da família. Então é um investimento que a própria prefeitura tem. É um dinheiro que vem a gente brinca que é o dinheiro do prefeito, né, o fundo livre, e ele vem para fazer esse atendimento para as crianças que têm uma preocupação assim, com a educação. O psicólogo também faz orientação familiar, então, digamos, tem uma criança de CMEI, está apresentando um comportamento de bissexualidade. Então, vamos chamar a família, agora todo mundo junto no mesmo quarto, a família, pai e a mãe tem relação sexual, a criança vê. Vamos fazer a orientação, então se presta essa orientação também. E a orientação à unidade de ensino, então, como trabalhar com aquela criança que está apresentando aquele determinado comportamento. Também, na devolutiva da avaliação psicoeducacional, então, voltando, né, para o aspecto da aprendizagem, é feita orientação também familiar e orientação à unidade de ensino para saber o que fazer com aquela criança. Então, ele passa por um processo de avaliação, é investigado o que ela apresenta, é feito encaminhamento. Nós temos serviços de sala de recursos para transtornos funcionais específicos, né, que é basicamente distúrbios de aprendizagem em crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Temos 9 no município. Ou para a sala de recursos multifuncionais, que são para crianças que apresentem qualquer deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades de superdotação. Temos 11. Uma exclusiva para altas habilidades de superdotação. Então, elas fazem esse encaminhamento também. Essas professoras especializadas, elas são o nosso bracinho, são o nosso tentáculo na escola. Então, elas fazem a orientação do professor, do regular. A gente orienta elas e elas orientam o professor. Então, a gente faz um trabalho de teia mesmo, de cadeia de assessoramento. Na sessão de apoio, então assim, a criança, para diferenciar, a criança que não tem laudo vai para a sessão de avaliação. A criança que tem laudo já vai direto para a sessão de apoio e inclusão. Então, essa sessão ela foi criada em 2009, tendo em vista que a gente avaliava, mandava para o serviço, e daí? Quem que vai orientar o serviço? Quem vai orientar esse professor? Então, a gente não tinha equipe para poder fazer essa orientação. Então, a gente fazia lá o possível, e esse possível era pouco. E hoje, com a criação dessa sessão, a gente vê que está alcançando esse objetivo. Então, nós temos 2 psicólogas, tem a Viviane, que é minha chefe, tem eu. Temos 2 pedagogas, uma fica 20 horas, fica no período da manhã, que é ela que trabalha com a EJA e vai iniciar o processo do profissionalizante. E temos uma outra pedagoga 40 horas, que trabalha com estagiários de apoio à inclusão, então orientação de estagiários de apoio à inclusão, adaptação curricular, desenvolvimento de todos os processos de adaptação curricular e o que mais? Isso já dá bastante trabalho para ela. Formação continuada e tal, porque a formação continuada sai tudo da sessão de apoio à inclusão, né, que a gente faz a formação continuada para os profissionais em geral, que todo ano temos a formação da inclusão escolar, e as formações específicas para os nossos profissionais. Temos uma fisioterapeuta 20 horas, finalmente a gente tem uma fisioterapeuta só para nós, a partir desse ano, que ela é só nossa. E a terapeuta ocupacional, que está com asterisco ali, porque a gente divide ela com a escola de modalidade especial. Então, o que a gente faz lá na sessão de apoio à inclusão? Então, a inserção dos alunos público-alvo da educação inclusiva nas unidades e nos serviços.
Então a criança chega, ela não tem nem matrícula na escola, na unidade, no CEMEI. Chegou uma para mim com paralisia cerebral essa semana. A gente fez a inserção dela primeiramente no CEMEI, para depois fazer a inserção na sala de recursos multifuncionais. Todos os encaminhamentos, seja encaminhamento para psicólogo, neurologista, psiquiatra, encaminhamentos para os serviços, orientação familiar, isso muito parecido com a outra sessão. Nossa diferencial são as redes de apoio. Rede de apoio, a gente leva uma hora só falando disso. A rede de apoio são todos os interessados no desenvolvimento daquele cidadãozinho lá em específico que se reúnem e traçam objetivos para aquela criança. E quem vai fazer o quê? Porque se todo mundo vai fazer, ninguém faz. Então a gente traça objetivos específicos. Até o final do ano a gente estava com 25 crianças com redes de apoio, que entra a família, o terapeuta, o clínico, a gente vem muito no SENEP, a gente vai muito no Pequeno Príncipe, a gente vai atrás dos médicos também. Aí entra também no outro aspecto da interface com os especialistas, a gente faz essa ponte, porque a criança tem diginesia do corpo caloso, chegou esse para nós semana retrasada. Ele está com a gente faz tempo, essa semana veio alto. O que nós vamos fazer com ele? Então vamos no médico. E o que o médico conta para a gente para traduzir para o professor? Para esse professor especialista traduzir para o professor do regular e traçar estratégias para que a gente possa desenvolver a criança. Fazemos observações na unidade de ensino, seja CEMEI, seja escola regular, seja no serviço, na hora do atendimento, e a orientação e direcionamento dos serviços. Então, ele vai para a sala de recursos. A equipe de avaliação manda para a sala de recursos. Então, a equipe de inclusão que vai na sala de recursos e orienta o trabalho. Então, o trabalho é assim, assado e tal, ele apresenta características assim, assado, então é assim que nós vamos trabalhar e vamos estar direcionando essa criança. Aqui eu trouxe a título também de ilustração. Nós temos uma escola de modalidade especial no município, que também tem uma psicóloga, né? Tem uma psicóloga, uma pedagoga de 40 horas, 2 fisioterapeutas de 20, a terapeuta ocupacional dividida conosco e 2 fonoaudiólogas de 20 horas também. O psicólogo lá trabalha na avaliação psicoeducacional interdisciplinar, que é outra porta de entrada de aluno incluso no município, é a escola de modalidade especial. Ela faz acompanhamento, não faz acompanhamento clínico também. Se o aluno necessita de atendimento clínico, ele vai ser atendido fora da escola. Ali é o acompanhamento em relação à adaptação, à metodologia de ensino, situações comportamentais, alguma situação nesse sentido. Faz orientação aos professores, às famílias, ela vai muito na casa, ela visita a casa dessas crianças, dessas famílias, desses adultos, que nós temos crianças de... A gente tem de 1 ano e pouquinho até 50 e tantos anos, alunos na escola, e também faz a interface com os especialistas. Eu trabalho muito junto com ela, com a Lívia, que é a psicóloga da escola especial, né, de modalidade especial, porque nós mandamos alunos para lá. Quando a gente verifica que todas as possibilidades dele no regular se esgotaram, a gente encaminha para a escola de modalidade especial. E eles também, por sua vez, quando eles verificam que aquele aluno atingiu todos os aspectos da escola de modalidade especial, a gente encaminha para o regular. Então, esse ano nós estamos fazendo a inserção de 6 alunos deles no regular. Tá? É bem bacana o trabalho. A gente é tudo separadinho, cada um no seu quadradinho, mas na verdade a gente trabalha todo mundo junto. Então a gente tem assim a interdisciplinariedade acontece a todo momento, isso a gente consegue visualizar. Rapidamente eu trouxe um quadro dos nossos dados, não trouxe os munícipes, mas já disse para vocês, tem em torno de 120 mil habitantes. Nós temos 21 escolas municipais de ensino regular de anos iniciais, então de pré-2 a 5º ano, com 9.500 e tantos alunos. A escola de modalidade especial, nós temos uma APAI também, mas a APAI a gente não orienta, a APAI tem sua equipe própria. Essa escola municipal tem 105 alunos no momento, esse dado é dessa semana, é novinho. Os centros municipais de educação infantil nós temos 20, com 3.000 e tantos alunos matriculados, com um total, né, de 13.000 e tantos alunos. Os dados de alunos inclusos, eu estou finalizando o sistema, a tabela, mas esse é dado de final do ano passado, início desse ano, em torno de 338 alunos inclusos, e
foco, né, que são alunos com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades, 157, 22 na educação infantil, 115 no ensino fundamental, estamos com 10 na EJA, na educação de jovens e adultos, que a gente também faz a orientação. Nas séries finais, atualmente, então quando eles vão para o 6º ano, eles ficam 6 meses com a gente ainda, para fazer essa desvinculação, para poder fazer o atendimento na sala de recursos do Estado. Então, atualmente, nós temos 52, sendo que 25 são do CADES, só que os do CADES ficam até quando necessita. Normalmente, até finalizar o ensino médio, eles podem estar ficando lá. Em sala de recursos, nós temos 9, que vão ficar até julho. De multifuncional, nós temos 16, também ficam até julho. E da altas habilidades, nós temos dois jovenzinhos lá, 10, 11 anos, 2 crianças, que também ficam conosco até julho. Para finalizar, eu trouxe assim, eu estava procurando uma definição de interdisciplinariedade, porque nós trabalhamos, a gente tem uma perspectiva multiprofissional, na parte de avaliação principalmente, mas a nossa busca é de trabalhar e muitas vezes, até na sessão de apoio à inclusão, nós trabalhamos num processo de transdisciplinariedade, que acaba não sendo filho mais de ninguém, mas é de todo mundo, né? Então, como um processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos de conhecimento. Então, constitui uma associação de disciplinas por conta de um projeto ou de um objeto que lhes sejam comuns. Então, essa é a nossa busca. Acredito que estejamos tendo sucesso, né, na nossa maneira de estar trabalhando. E deixo contato para vocês e fico aberta para perguntas na sequência. Obrigada. As nossas palestrantes foram brilhantes. Realmente. Eu acho que a gente conseguiu, sem querer, né, assim, colocar pessoas de diferentes formações, de diferentes locais de atuação, de diferentes formas e dar esse complemento todo à mesa. Eu quero agradecer muito a coragem das 4, da Maiara ainda que, né, teve a coragem de dizer, olha, não achei nada, então, moçada, quem está aqui e quem está aí e aqui, por favor, escrevam. Quem sabe, através da Comissão de Psicologia Escolar e Educacional do Conselho, a gente não lança alguma coisa aí, né, por escrito. O horário da próxima reunião da comissão é quando, Marita? É segunda-feira, dia 5 de maio, às 19 horas, aqui no Conselho. Estão todos convidados a vir e trabalhar conosco. Inclusive, a gente já conversou, então a gente vai começar a escrever e-mails, né? Se alguém quiser. Acho que dá até uma pesquisa de mestrado, na verdade, fazer um levantamento, né? Dessa situação. Aproveitando o truquismo, eu gostaria de parabenizar as 4 palestrantes, né, pela forma como expuseram as suas experiências. Creio que, embora falte teoria, vocês conseguiram colocar para a gente uma imagem bastante clara do trabalho de vocês no SEMAIS ou no SEMAIS, né? Até essa diferença fica clara, e também da gerência, a diferença de um e de outro. Eu acho que foi bem interessante essa colocação, e também mais um fator que clareou para mim, o lugar do psicólogo escolar educacional, né, em um e em outro local. E até as expressões de vocês durante as exposições ficaram ótimas. Então, o desejo da falta fica muito claro, né, daquilo que a gente precisa buscar e alcançar. Então, parabéns para todas. E vamos sim trabalhar
em prol do desenvolvimento de maiores informações sobre esse assunto que é tão empolgante. Parabéns. Uma coisa que eu queria ressaltar é quando a gente estava discutindo sobre essa mesa redonda, desde a Comissão de Psicologia Escolar Educacional, em nenhum momento a gente pensou em convidar, como eu posso explicar, os profissionais que aqui estão na mesa. A gente convidou com a intuição de que todos viessem contar um pouco da sua experiência. Em nenhum momento se privilegiou uma ou outra cidade ou uma ou outra experiência, até porque a ideia era essa, trazer experiências, sem ter essa pretensão de dizer essa é melhor ou pior que a outra, ou aqui funciona mais do que lá, e nem esgotar, bem pelo contrário, assim, até o último momento, semana passada, ainda estávamos recebendo telefonemas, podemos ir para a mesa? Sim, venham. Essa mesa era maior ainda, não pôde vir mais gente, mas a ideia era que sabemos que existem muitos profissionais e muitas atuações nos municípios que a gente conhece, no caso Paraná, mas que são exemplos que poderiam estar aqui também falando, fazendo essa fala, mostrando a atuação, mostrando os prós e contras dessa atuação. E eu acho que essa mesa era para causar esse debate, para que a gente pudesse falar de que aqui não está funcionando, ou essas caras que a Marita falou, desse desejo da falta, para a gente poder discutir entre todos. E então, assim, faltaram pessoas, com certeza. Existem muitos trabalhos bonitos sendo feitos por aí, mas que também, para a gente, era meio complicado trazer todas essas experiências ou conhecê-las e trazer. Então, por isso, eu queria dizer, não, eu trouxe fora, mas isso não significa que seja um exemplo, bem pelo contrário, existem erros, não significa que Pinhais seja melhor que Pirapora, que São José, ou cadê Curitiba? Não, são coisas que aconteceram, levaram à formação dessa mesa, mas que não foi escolhido pela prática, senão foram abertas essa possibilidade. Quer participar da mesa? Está convidada a contar a sua prática. Quero aproveitar o gancho da Maiara, já que eu estou numa das minhas funções no Conselho de Coordenação de Eventos, que é fundamental que os colegas contem para a gente o que estão fazendo. Né? Nem que seja algo super simples. Meu nome é tal, sou de tal cidade, trabalho com tal coisa e faço um trabalho que eu quero mostrar. Né? E se tiver, então, algo que é referência para alguém, que recebeu o prêmio, nem todas as informações chegam ao Conselho Regional de Psicologia. Então, contem para a gente poder contar para o resto do mundo. Né? Seja convidando para a palestra, seja incluindo como uma notícia no site, no Face, na revista. Mandem artigos, a revista está aí para isso, para a gente ocupar também esse espaço. E todo mundo fala que a solução está na educação. Psicólogo que está na escola, ou que tem interesse, ou já trabalhou na escola, ou tem ideias em relação a essa área, mandem questões. Né? Eu acho que essa ideia aí de escrever, não só do que não tem no SEMAI, né, escrito, que você andou procurando, né, a parte de teorização dessa prática, salvo pesquisa do Centro de Referência em Políticas Públicas sobre Educação Básica, que traz alguma coisa, o quanto a gente tem carência, né, de material. Então, ousem, escrevam, se exponham, que é assim que a gente vai crescer junto. Né? Então, fica aí o convite também para a reunião da Comissão de Educação e a colaboração para a gente construir junto, então, essa solução que está na educação e que a psicologia é chamada a contribuir. Né? Eu quero só lembrar que semana que vem, dia 30,
nós teremos uma mesa com a Andressa Esperanceta e a Márcia Dalagrana, cujo tema é a escola e as novas configurações familiares. Fica aí o convite, 19 horas, semana que vem, né, que ainda é quarta-feira de abril, portanto, é semanal, né, e é para fechar o nosso mês aí de como vai o diálogo entre a psicologia e a educação. Se não tem questões aqui, e se não chegou nada online, se vocês me permitem, eu vou pedir para os colegas um último comentário de cada um para a gente encerrar a noite. Bom, eu acho que, para mim, o que mais ficou assim de hoje foi realmente isso que a Mayra falou, da gente reforçar esse diálogo mesmo, de conversar os profissionais que têm essa atuação. Eu vim conversando com as colegas o quanto a gente ouve falar de psicólogos no SEMAI, o quanto um psicólogo aqui no Paraná que esteja na educação pública basicamente atua nesse tipo de serviço, né? Acho que tem muitas coisas para a gente problematizar nessa atuação e sinto que os psicólogos ainda estão muito isolados. A gente se sente assim, bastante sozinho, solitário no nosso município, e a entrada da psicologia na política pública é uma coisa recente também, né, da nossa profissão, essa discussão. Na minha formação, quando eu saí da faculdade, estava começando, né? A gente tinha disciplinas, mas ainda muita ênfase na clínica, etc. Então, são questões que a gente enfrenta no dia a dia e que muitas vezes a gente não consegue discutir. Então, eu sinto essa necessidade de que a gente tenha essa troca dos profissionais que atuam nessa área, a gente conhecer as diferentes maneiras de fazer, para poder levar isso, cada um para o seu município. Então, vamos pensar com a equipe, vou conversar com os meus colegas, olha, em Pinhais funciona assim, em Piraquara funciona assim, na Espanha funciona assim. Existem outros modelos que a gente pode pensar e a gente pode melhorar, né? Problematizar a educação, eu acho que é uma necessidade que não só a psicologia percebe, né? Eu faço parte também do Fórum de Medicalização da Sociedade, é uma outra discussão que eu ainda sinto falta nas discussões da educação. A gente vem tentando trazer isso, e aí é uma discussão que vai entrar nessa função de avaliação. Quando a Mayara fala do laudo, né, na Espanha, eles têm um sistema diferente, muito interessante, mas eles também têm a necessidade do laudo, né? O sistema exige que a criança seja rotulada de uma certa maneira, porque para ela poder ter um atendimento que exige uma verba pública, ela tem que ter um laudo, ela tem que ter um rótulo, né? Isso é medicalizante também. Mas o nosso sistema, mas a gente tem que ter uma organização do sistema. Então, essa é uma discussão bastante interessante. A atuação do psicólogo clínico na educação é outra questão problemática. Eu acho que a gente tem aí bastante coisa para discutir e para construir nos nossos municípios, porque a nossa atuação ainda está isolada, né? E assim, até não sei se a gente tem um levantamento de quantos municípios do estado tem SEMAI, assim. Mas a educação especial tem, de alguma maneira, alguma gerência. Um departamento, uma área, qualquer. Ou eu já ouvi colegas que é um psicólogo para o município inteiro. Já passei por isso. Na época que eu trabalhava em Teixeira Soares, 8.000 habitantes no início de carreira. Eu era contratada pela PAI. Só que eu era psicóloga do município inteiro. Porque cada dia da semana eu trabalhava num lugar diferente. Né? Então eu trabalhava com avaliação psicoemocional, trabalhava com a PAI, trabalhava no Colégio do Estado e trabalhava na assistência social. Então eram quatro lugares diferentes. Eu acho bem importante isso, mas finalizo. Desculpa aí. Nós temos muita coisa para discutir. Muita coisa para discutir. Continue. Temos 19 para ficar aqui, né? Eu achei muito bom, penso assim, que foi muito interessante a gente estar junto aqui,
Tenho uma pontinha, assim, um pezinho de admiração por Piraquara, por estar do lado, tá? Nada contra São José. É que eu tenho eu recebo muitas crianças de Piraquara e a gente encaminha muitas crianças para Piraquara, porque nós somos vizinhos ali, né? E até uma nossa, uma menina de CEMEI, saiu e veio, não, foi para Piraquara, tá? Mas como é que funciona Piraquara? A gente ligou lá, ligou para Piraquara. Daí foi explicado da intervenção precoce, daquela equipe que trabalha com as crianças de educação infantil. Eu disse, nossa, a gente estava bem. Agora descobri que São José também tem, nós queremos apresentar também, né? E importante a gente lembrar que antes da gente trabalhar na educação, ser lotado, nós somos lotados também, Melody, enquanto administrativo, né? Enquanto superior também. Nós somos do quadro geral de servidores e, por um lado, até mais vantajoso do que a gente está no quadro do magistério, de certo modo. Embora a gente seja lotado na Secretaria de Educação. Tem outras experiências de outros municípios, que nem Curitiba, que a gente sabe que todo mundo é da saúde. É a saúde que empresta para a educação. Eu acho válido lembrarmos, primeiro de tudo, que somos psicólogos, né? E lembrar que, enquanto psicólogos, o que é ser psicólogo? O que é o trabalho do psicólogo? Então, a gente vai observar o sofrimento psíquico, a gente vai observar adaptações ou inadaptações, a gente vai observar como que, independente da linha de trabalho, né, da linha teórica que eu siga, nós vamos observar aquele indivíduo, aquela criança, aquele ser em formação, as influências que ele tem no ambiente escolar, que ele tem do aspecto biológico, fisiológico, de uma deficiência que ele traz, ou não, um transtorno, uma família, uma desigualdade social. Nós temos muitos casos também de famílias bastante carentes socialmente, financeiramente. A família chove lá também, né? Chove, o povo, a gente se mobiliza porque o povo não tem casa, né? Não consegue. Crianças, a gente está perto do centro lá de Pinhais. Pinhais é o menor município do Paraná, né? Mas mesmo assim, quando a gente dá pé, é longe. Então a gente tem crianças que vêm, a gente fala que tem três pontos, é um triângulo, que vem do outro extremo do município a pé para avaliação. Então a gente trabalha toda essa situação de fortalecimento de vínculo familiar, da importância. Então acho que o principal é isso, a gente lembrar que a gente é psicólogo e o que a gente está fazendo na educação, né? Porque um pouquinho eu sinto que se perde. Eu estou muito em congresso de aprendizagem, de gestão, de educação. Aí eu vejo, mas não tem psicologia para isso. Então a gente se mete em vários, acaba se metendo mesmo, entre aspas, em vários campos e vira mesmo uma abordagem mais interdisciplinar. Porque a gente vai discutir com o neurologista, a gente vai discutir com o psiquiatra, daí ele vem com o medicamento, mas por que ele está tomando esse medicamento? A gente tem histórico de médico que desde o encravada da epilepsia ele dá carbamazepina. Por quê? Por que aquela criança está tomando aquele medicamento? É importante ver. Importante a tua fala também, Melody, do sistema, que a gente tem que botar uma etiqueta na criança, infelizmente. E nós estamos tentando desmistificar isso no município também, que não é uma etiqueta, um laudo, um papel escrito que ele tem que vai dizer o que vai fazer. Porque as professoras, as diretoras pedem, as pedagogas das unidades pedem, mas a mãe não leva para o médico, ele precisa do laudo. Mas para quê? Nós vamos ter que trabalhar da mesma maneira com aquela criança. Então, a mesma. Então, temos que ver aquele indivíduo. Então, assim, principalmente, acho que é o que a gente traz muito em qualquer formação, em qualquer conversa que a gente tenha, seja com família, com professor, com gestores. Vamos ver aquele indivíduo, aquela pessoa que está vindo antes daquela especificidade dele. Então, acho que isso muito é trabalho do psicólogo, para humanizar a educação. Acho que isso é muito importante para a gente. Obrigada. Dúvidas, pode mandar e-mail, tá? Vamos fazer propaganda, temos curso de inclusão todo ano, quem tiver interesse, é gratuito. Nós fazemos todo ano a inclusão escolar, parâmetros legais e práticos, para quem tem interesse na perspectiva da educação inclusiva. Então, funciona. Agora a gente já está na metade, dá tempo de entrar ainda, tá? Quintas-feiras, cada 15 dias, dá 1 às 5 da tarde. Piraquara recebeu o nosso folder?
vocês não receberam, a gente manda para todos os alunos Metropolitana Norte e tudo mais. Todo ano tem. Liguem para nós lá que todo ano tem. Para quem quiser trocar experiência. E esse ano faremos um fórum de educação especial também. Vamos estar batendo na porta de vocês lá. Obrigada. Manda a divulgação para a gente colocar na revista Contato. Teve um aí que a gente mandou. A revista sempre nos ajuda nesse ponto. Então, estamos mandando. Agora a gente está no meio do curso. Amanhã tem curso de deficiência visual. Se alguém tiver interesse, pode participar. A gente dá a declaração. Fica na Secretaria de Educação. Quem quiser, entre em contato comigo. Tem meu e-mail ali que a gente deixou. Ou pelo telefone, quem quiser anotar, é 3912-5425. Mas amanhã na Secretaria de Educação, da 1h, deficiência visual. Bem bacana, vai estar bem bom o curso. Quem quiser maiores informações, pode entrar em contato. Dica finais. Obrigado. A respeito desses cursos gratuitos, eles acontecem só em Piraquara? Pinhais, só em Pinhais. Vocês estão fazendo curso são também? quinzenais? Esses são quinzenais. Então, esse a gente já iniciou. O Deficiência Visual vai ser o 4º encontro, mas ano que vem tem de novo. Todo ano a gente faz. Esse curso de formação é uma formação básica, né? Então, todo ano tem o curso de inclusão, que traz todos os aspectos que são trabalhados na educação inclusiva. Então, traz cada encontro é uma deficiência. Então, no primeiro foi o parte histórico, o segundo foi distúrbio de aprendizagem, o terceiro foi autismo. Então, transtorno do espectro autista, agora vai ser deficiência visual, daí dali 15 dias é surdez, dali 15 dias é intelectual, dali 15 é física, finaliza com altas habilidades, superdotação, e em agosto e setembro tem oficinas de confecção de material adaptado. São 10 encontros, são 40 horas no total. Então, todo ano tem, é gratuito, a gente só conta com a participação. Curso de Libras também a gente tem aberto para a comunidade, agora também, todo ano tem, infelizmente já fechou esse ano, mas todo ano também tem. Então é à noite, daí para quem trabalha o dia todo pode participar, gratuito, aberto à comunidade, só fazer inscrição. Sempre tem uma olhada, quem tiver interesse, olha na página da prefeitura, né, no pinhais.pr.gov.br, sempre tem alguma informação lá de cursos. Seminário de educação, para quem tem interesse na área de educação. A inscrição está no site, pode ir, a gente tem toda... a gente quer que as pessoas conheçam, não só o nosso trabalho, mas a gente quer propiciar que as pessoas estudem sobre a educação, né, seja qual for o âmbito. Obrigado. Eu só queria agradecer, acho que elas já falaram tudo aqui, não tem mais, não sobrou nada para mim. Não sobrou nada, deixa nas pontas o que elas falam. Então, eu queria agradecer pelo convite, para poder expor o trabalho perto do que elas já estão fazendo há mais tempo. Eu estou engatinhando ali, eu estou começando, mesmo pelo tempo de formação que eu tenho. É gratificante saber ter essa experiência de estar aqui, passando a minha experiência no trabalho. E elas falaram tudo aqui, não sobrou muita coisa. Então, obrigada. E a gente, para quem quiser conhecer, a gente está lá à disposição também. Não, na verdade é para encerrar mesmo. Eu já falei das minhas dificuldades, eu falei do meu ganho de estar nessa mesa. Eu acho que escutar e ter esse debate, eu já falei também do que a gente já havia pensado antes. Então, para encerrar, agradeço a todas as palestrantes, agradeço ao conselho, agradeço à comissão de psicologia escolar por proporcionar essas quartas, mês de abril, todas as quartas, falta a última ainda, mas foram bem interessantes. Eu acho que quem está acompanhando está vendo esse diálogo da psicologia com a educação é importante, e a gente está aí lutando para que isso seja cada vez mais. Agradeço a todos que vieram, agradeço quem está em casa no online aí, e
Isso, obrigada. Eu agradeço muito a colaboração de todas, né, que vieram, enfim, contribuir com as suas experiências, expondo, né, para a gente. A comissão, né, aqui representada pela Marita e pela Thalita, tem membros da comissão à mesa também, né, então, duplamente, para quem está à mesa aí na comissão, que ajudaram a organizar tudo isso. Lembrando que semana que vem tem mais, né? Então, vou falar da escola e aí a questão da educação e as novas configurações familiares. E quero lembrar para quem não viu no comecinho que ciclo de cinema na PUC, este sábado, é uma parceria do Conselho com principalmente a Escola de Negócios e a Pastoral Universitária da PUC. Satisfação ou sofrimento no trabalho? Então, para esse sábado, dia 26 de abril, às 8h30 até o meio-dia, o filme é A Grande Virada e o debatedor é o professor Marciano Cunha de Almeida. Não percam uma ótima oportunidade para assistir e para debater, né, essa questão relacionada à satisfação ou sofrimento no trabalho. Lembrando que essa, infelizmente, ainda não é com transmissão online, considerando que é filme comercial, inclusive é proibido a gente filmar e transmitir. Então, esse é para quem está em Curitiba agora nesse sábado. Então, se alguém de fora vai dar por aí e no sábado de manhã não tem nada na agenda ainda, vai lá para a PUC. Pessoal de Curitiba, então, PUC às 8h30 da manhã, no Bloco Amarelo, Auditório Maria Montessori. Mais uma vez agradeço a participação de todos, aqueles que acompanharam online, pessoal que veio aqui nesta noite mais friazinha, que está começando, né, esfriar Curitiba por causa da chuvinha de hoje. E, de novo, agradeço e peço um aplauso para a gente encerrar então a noite de hoje.